Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal, como sabem sou cidadão brasileiro e cidadão português e neste canal falo de assuntos jurídicos, processos de aquisição de nacionalidade portuguesa, vistos, autorizações de residência, etc. E portanto, se tem interesse nestes assuntos, inscreva-se no canal, subscreva as notificações no sininho e, muito importante, partilhe o vídeo com os seus amigos, porque por um lado, estas informações tão importantes chegarão ao maior número de pessoas e, por outro lado, o canal crescerá. E quanto mais o canal crescer, mais eu me sentirei motivado a gravar tantos vídeos com tantas informações. O assunto que hoje me traz cá está relacionado com aquilo que foi veiculado para os meios de comunicação social pelo atual governo. O atual governo é composto por dois partidos, PSD e CDS. Estes dois partidos compõem a AD. E a AD é também candidata às próximas eleições de 18 de maio. E é justamente por isso que eu acredito que este Ministro da Presidência veio nesta fase informar os meios de comunicação social de medidas que, em minha opinião, são contra imigrantes. Segundo este Sr. Ministro, António Leitão Amaro, do governo AD, do atual governo, 18 mil pessoas irão ser notificadas para abandonarem o território nacional. Destas 18 mil, 4.574 teriam sido já notificadas, os seus processos estão já em curso para abandonarem o território nacional. E segundo este Sr. Ministro, é muito provável que este número aumente porque, segundo ele, irão ser analisados 110 mil processos. E destes 110 mil processos, é muito provável que algumas destas pessoas sejam notificadas para abandonarem o território nacional. Mas porque eu gosto de ser fiel naquilo que digo, eu irei ler e parafrasear aquilo que disse o Sr. Ministro. E, portanto, nas suas palavras, as pessoas que foram já notificadas, ou que vão ser ainda, são, segundo ele, passa então a ler, essencialmente pessoas que ou já tinham ordens de saída da Europa e medidas tomadas por outros países europeus, ou tinham proibições de entrada, ou foram identificadas situações criminais nos seus registros que tornam inviável, à luz da lei portuguesa, que sejam concedidas autorizações de residência. Ora, isto que aqui diz o Sr. Ministro, que eu acabei de ler, e portanto eu agora passarei a emitir uma opinião própria, é a minha opinião, eu não acredito numa palavra do que aqui está. Eu acho que de facto a intenção do atual governo, candidato às próximas eleições do dia 18 de maio, é sim dificultar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional e desta forma fazer os caprichos, ceder aos caprichos e vontades não só dos partidos de extrema-direita, mas também do seu eleitorado. E nós temos essencialmente dois partidos de extrema-direita em Portugal. Trata-se do Partido Chega e do Partido Ergt. Estes dois partidos são, em muita medida, são partidos xenófobos, são partidos, de certa forma, por vezes também racistas, com medidas propostas extremamente vergonhosas, como, por exemplo, o cancelamento da nacionalidade portuguesa a cidadãos que são já portugueses, por exemplo. Imaginem alguém que residiu em Portugal durante 5 anos e tem nacionalidade portuguesa, e pelo menos um destes dois partidos defende o cancelamento do processo, não é do processo de nacionalidade, é da nacionalidade portuguesa já adquirida. Imaginem o grave que isto seria. Mas mesmo que não consigam lograr obter aquilo que pretendem, propor isto por si só é extremamente grave. E o atual governo da AD, composto, como disse, pelo CDS e pelo PSD, pretendem então agradar estes partidos e o eleitorado destes partidos. Estamos então numa luta de galos de extrema-direita e de fascistas, o que é triste porque o nosso país foi sempre um país, como tenho vindo a dizer, de pessoas imigrantes, portugueses que imigraram para a França, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Suíça, e que nestes países foram bem acolhidos, são pessoas trabalhadoras, ótimos trabalhadores, portugueses no estrangeiro, mas também em Portugal existem excelentes trabalhadores, naturalmente brasileiros, venezuelanos e de tantos outros países. E é bom que nós os acolhamos bem porque nós precisamos deles. E é muito triste isto que tem vindo a fazer o governo PSD-CDS, que compõe, como disse, a AD, e que se vão candidatar às próximas eleições, e eu não me canso de dizer isto, e portanto, nas próximas eleições pensem bem
em quem é que vocês vão votar, porque não são naturalmente os partidos de extrema-direita e de direita que defendem os imigrantes, como eu disse, que nós precisamos, e portanto pensem bem em quem vão votar. Mas, ainda no seguimento disto, eu gostava de relembrar aquilo que o Governo, e isto também justamente para corroborar aquilo que eu estou a dizer. O atual Governo, no verão passado, propôs duas medidas que felizmente foram chumbadas no Parlamento português. A primeira delas era transferir os poderes de afastamento do território nacional da AIMA para a PSP, uma vez que a AIMA não tem capacidade para o fazer. E a segunda medida era alterar o processo, regras, prazos e modalidades de recurso das medidas de afastamento no sentido de as tornar mais céleres, ou seja, de certa forma dar mais poder, mais força e diminuir a força e o poder e os direitos dos imigrantes, enfraquecer os imigrantes. Felizmente estas medidas foram chumbadas, mas prevê-se que se este governo ganhar as próximas eleições, irá haver novas medidas, mais dificuldades, tanto assim é que reparem, já não há manifestações de interesse. Quem é que acabou com as manifestações de interesse? Foi o atual governo. O atual governo que tem como primeiro-ministro Luís Montenegro e, portanto, se vocês acham que estão já numa situação confortável e que não se importam que sejam criadas dificuldades, lembrem-se que vocês têm familiares, têm amigos que também querem vir para Portugal e, portanto, se já têm direito a voto, façam valer a vossa força, façam valer os vossos direitos e não se deixem enganar por medidas eleitoralistas e campanhas muitas vezes mentirosas de partidos que apenas querem os votos das pessoas. Eu gostava de vos fazer ainda uma questão para que vocês compreendam das dificuldades que se avizinham. No caso de haver estas medidas de afastamento e as pessoas não as cumprirem, sabem qual é a consequência? Estas pessoas que já têm as notificações em curso e que as estão a receber, se não abandonarem voluntariamente o território nacional, podem ser detidas, presentes a um juiz e detidas em centros de instalação temporário. Se isto não vos repugna, a mim repugna-me e muito. Foi mais um vídeo que eu gravei com alguma raiva, como conseguem perceber, com alguma irritação. Eu não gosto de medidas anti-imigrantes e não gosto de medidas anti-imigrantes não é porque eu vá perder trabalho, porque não vou. Felizmente o meu escritório tem muito trabalho, tem menos capacidade do que processos, ou seja, eu acabo por rejeitar alguns processos por não ter capacidade para atender todas as pessoas e, portanto, eu não gravo estes vídeos com o intuito de ter mais trabalho e a minha irritação não advém do facto de eu sentir que vai perder trabalho, não. É porque de facto eu não gosto de medidas xenófobas. Portugal nunca foi um país xenófobo, nem racista, nem misógino, nem nada dessas coisas que são identificadas na direita muitas vezes, mas sobretudo na extrema-direita. Bom, era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, partilhem então com os vossos amigos este vídeo, subscrevam as notificações no sininho e já agora inscrevam-se no canal. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.